Fala alguma coisa pra gente testar. Alguma coisa. Nos últimos anos, o mundo tem vivenciado vários conflitos de grande escala. A Síria, desde 2011, sofre com uma guerra civil que impulsionou grande parte da população a deixar o país. Há 5 anos, a Venezuela vive uma grande crise social e política que ocasionou o êxodo de milhões de civis. Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, se mostrou uma escolha possível para pessoas que buscam recomeçar a sua vida. Era um país maravilhoso. Acho que os sírios, a pessoa que nunca precisava sair de Síria, mas porque tinha tudo, mais segurança no mundo, e trabalho de tudo estava perfeito, muito bom, vida tranquila, ninguém precisava nada, não estava moradores de rua. Mas quando chegou a guerra, todas as coisas mudou. Você fica a maioria das lugares perigosos, bem perigosos. Você sai, não sabe se volta ou não volta. Você fica em casa, não sabia o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Nem se saiu de trabalho, vai chegar no trabalho ou não vai chegar. Mas passou muito tempo difícil para a Síria. A Síria vem enfrentando uma grande guerra civil que dura 7 anos. A disputa entre o governo de Bashar al-Assad e uma das principais facções da oposição, o Exército da Síria Livre, já causou a morte de mais de 500 mil de pessoas desde 2012. 12 milhões de sírios já tiveram que deixar suas casas, mais de 1 milhão foram feridos em ataques e mais de 5,5 milhões deixaram o país e se registraram como refugiados. Bom, para mim era bom, porque quando você é criança tudo tá bom, não tem responsabilidade, era tudo de boa, você brincava, não tinha internet naquela época, porque eu nasci no 91, aí não tinha internet, a gente brincava, pulava corda, sei lá, a escola é muito boa lá e não tem diferença de classe social, você pode ser preto, branco, e você vai estudar na mesma escola que todo mundo. Não é como aqui que tem que pagar para estudar. Lá você não paga para estudar. E era bonita a infância. Mi infancia fue maravillosa en Venezuela. Conté con un padre que trabajaba como obrero y con su salario de obrero podía mantener fácilmente a una familia. No necesitábamos más. Yo estudié siempre en escuelas privadas y nunca me faltó nada. Tem uma diferença muito importante de imigrante e refugiado, né? O imigrante, ele geralmente está mais ligado a uma ida por vontade própria em outro país, buscar melhores condições de trabalho e tudo mais. O refugiado, ele vai para um país por necessidade extrema, não por desejo, não por vontade. O Brasil, nas últimas décadas, né, antes dessa crise com a Venezuela, recebeu 10 mil refugiados e só 5 mil ficaram aqui. Então isso é uma questão natural do refugiado. A gente acha que tudo se dá por leis e é óbvio que elas têm poder, o judiciário tem poder, o poder executivo, o poder legislativo se chama poder porque eles têm poder de fazer coisas que nós, cidadãos, não podemos. Mas, na verdade, a prática é cotidiana. Se você, na sua sala de aula, se você, no seu bairro, se você, na sua igreja, vê uma atitude de discriminação, vê uma atitude racista, vê uma atitude homofóbica, vê uma atitude xenofóbica, e você não fica calado, e não estou falando para você reagir agressivamente, mas você, vem cá, meu amigo, vamos conversar, por que você está fazendo isso? O que ele fez para você? Então, essa atitude nossa cotidiana, quando a gente vê alguém maltratando o idoso numa fila de supermercado e a gente não fala nada, nós estamos sendo coniventes. Nesse momento em que não fazemos nada, estamos sim ajudando essas práticas. Eles têm muito boa vontade, são pessoas muito boas, produtivos, que querem fazer o melhor e que querem transformar Campos como o lar deles. Acho que é isso que é importante. Tem brasileiros que acham que o estrangeiro que está aqui, como tem trabalho, está tirando o trabalho deles. Não é assim, porque se você trabalha, por exemplo, você trabalha no mesmo lugar que eu não estou tirando o teu trabalho. Se você não resolve, por exemplo, trabalhar do jeito que eu trabalho, você vai ser mandado embora e eu vou ficar.
muito bom. Como que eles falaram que é muito bom. Porque eles costumam comida árabe aqui, não achei como igual de lá. No início, essa foi uma parte muito difícil. Mas como as pessoas costumam comer quibe aqui, esse me deixa entrar, deixa eles experimentar uma coisa nova pelo quibe. Como a quibe ficou boa, então deve ser o lanche ficar bom. Mas no início foi um pouco difícil, porque a pessoa vem aqui comer um quibe ou lanche hambúrguer, porque é umas coisas que conhecidas para eles, mas de meu lanche é sírio. A senhora da família, que é a Marcélia, né? Ela falou que ela veio tremendo de medo, desde lá de Boa Vista até chegar em Campos. Ela não sabia o que aconteceria, mas os medos dela se dissiparam no próprio aeroporto, porque a gente fez questão de recepcioná-los assim muito calorosamente, fizemos uma faixa para a família, bem-vindos, né? Todos estavam com, nós temos um colete que identifica o programa, que é Mãos que Ajudam, e todo mundo estava usando coletinho, e foi fácil ela identificar. E tudo numa recepção calorosa, ela falou que parecia que nós já nos conhecíamos há anos. Nosotros somos la familia Brito, mi esposo y yo. Y yo me llamo Marcella, él se llama Obdulio. Yo tengo 56 años, él tiene 57. En Venezuela todo el mundo habla de salir, pero se necesita mucho valor para tú salir de Venezuela. Valor por todo lo que dejas, por todo lo que tienes. Las familias venezolanas son muy grandes y somos muy unidos. Se necesita valor para venirse y dejar parte de la familia allá. Nosotros salimos, la razón que nos obligó a salir fue porque yo enfermé de los nervios, estaba asustada, tenía mucho miedo. Mucho miedo porque en Venezuela no hay cauchos, los carros no tienen caucho, no hay ómnibus, no hay, ya todos los carros están estacionados, abandonados, porque no hay nada. Lo único barato es la gasolina, muy barato. Lo demás no hay. Entonces nosotros un día íbamos a salir mi esposo y yo, y tuvimos 8 horas esperando un transporte y no conseguimos un transporte. 8 horas. Entonces me enfermé, no se conseguían los medicamentos, ni siquiera para la tensión arterial se conseguían. Y un día tomamos la decisión de que teníamos que salir del país, porque sí teníamos que venirnos. Eu queria sair de Cuba desde os 15 anos. Quando eu cumpri 15 anos, eu fiz 15 anos. Aí queria sair, porque sonhava em ter mais. Porque o salário é baixinho, aí eu queria ter mais dinheiro. Então pensei em sair de Cuba por isso. Saiu de Cuba, foi para Guiana Inglesa. De Guiana Inglesa, peguei uma van, é parecido com uma van. Aí passei umas 18 horas de viagem na selva até Leten, uma cidade em Guiana. E de Leten você tem que passar a fronteira com o Brasil. Aí eu ia passar a fronteira e quando eu fui passar a fronteira, não deixaram passar o táxi. Aí cobraram uns 100 reais, 100 reais não, 100 dólares, por passar. Mas aí o cara roubou os 100 dólares e não passou a gente para outro lado, que faz fronteira com o Brasil. Aí um cara falou que eu podia passar por Rio e que o Rio só dava meia perna. Aí eu falei, tá bom. Deixei a mala em Leten e começamos a passar o rio. Só que quando começamos a passar, começou a aumentar a água, aumentar. Até que tive que nadar. Aí fiquei 3 horas perdida na selva, porque eu não encontrava o lugar de saída. Desde os anos 50, década de sua revolução, Cuba tem sofrido severos embargos econômicos liderados pelos Estados Unidos. Apesar de garantir direitos básicos à maioria de sua população, a pequena ilha possui uma economia frágil. Em busca de uma vida diferente, alguns cubanos buscam refúgio em outros países.
eu saí da Síria para Líbano porque não tem o aeroporto lá na Síria, não está funcionando. Preciso sair de Líbano para outros países. Você fez esse trajeto como? Você foi como? A pé, de carro, de ônibus? De Damasco para Líbano, de carro. De carro, depois avião de Líbano para Brasil. As pessoas também confundem, né, a figura do refugiado com a figura do asilado. Refúgio é uma coisa, asilo é outra. Então, quando a gente fala de refúgio, nós estamos falando daquela pessoa, do grupo de pessoas que sai de um país, que sai de um Estado nacional em decorrência de uma perseguição política, por motivos variados, por raça, por religião, por ideologia. Ao passo que quando falamos de asilo, estamos falando especificamente de uma perseguição política, né? O Instituto do Refúgio tem, então, um fundo humanitário, né, de proteção àquele grupo de pessoas que sofre aquela perseguição, enquanto o asilo é um instituto mais pontual, mais específico, que cuida de uma perseguição por motivos políticos. Vamos espalhar essas pessoas por todo o país, né, essas famílias, para que essas famílias recebam apoio localmente e não criem nenhum transtorno, como estava sendo criado para Boa Vista, que estava absorvendo uma quantidade de refugiados muito além do que eles conseguem absorver. Então, a igreja, junto com a ONU, faz todo o trabalho junto ao governo federal para legalizar a entrada desses imigrantes. Eles vêm com toda a documentação, eles têm registro nacional de estrangeiro, possuem CPF, têm permissão de trabalho, têm visto de residentes permanentes no Brasil, então não tem nada ilegal, são totalmente legalizados. Llegamos a Boa Vista, fue un poquito más difícil, hay muchos venezolanos durmiendo en la calle, fue muy duro ver a nuestros hermanos venezolanos durmiendo en la calle, sin sábanas, sin cama, sin nada, fue muy duro. Sin embargo, cuando llegamos al aeropuerto de Boa Vista y yo entendí que tenía que viajar lejos de mi familia, yo entré en pánico, una crisis de pánico, me quería regresar a Venezuela, quería regresarme con mi familia. Porque en ese momento fue que yo sentí que estaba lejos de Venezuela y que me iba a ir mucho más lejos y me dio mucho miedo. Pensé que estaba en un punto en que si me iba, no iba a retornar. Mi nombre es Yea Zapata. Tengo 8 años. Para você, lá era melhor ou aqui está melhor? Aquí. ¿Por qué? Porque allá mi papá y mi mamá no podían conseguir comida. Desde 2013, a Venezuela vem passando por uma grave crise financeira e social. A escassez de necessidades básicas, como alimentos e produtos de higiene pessoal, se tornou uma rotina para grande parte do povo venezuelano. Governo e oposição utilizam de diferentes argumentos para explicar a atual situação do país, mas o que é inquestionável é a triste realidade de nossos vizinhos. De 2013 até hoje, segundo estimativas da ONU, mais de 2 milhões de pessoas saíram de seu país em busca de um refúgio. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse 2 mensagens para mim. Uma para sua família que está lá, uma mensagem para eles, para quem ficou lá, e uma outra mensagem para os brasileiros que estão aqui, que você convive ou não convive, enfim, para esses 2 nichos diferentes. Bom, para minha família, será que eu sinto muita saudade, que seria bom voltar lá, porque por muitas pessoas que você tem perto, no caso agora eu moro com uns amigos e com meu esposo, você pode ter perto pessoas amigas, mas quando não está com a família é muito difícil, porque não tem aquele carinho. Por exemplo, o dia do aniversário, aqui é diferente. Vocês aqui têm famílias que são muito allegadas, são muito pertinhos um do outro, mas percebe que vocês não são tão allegados. Por exemplo, agora você mora com sua esposa e com seu filho, e você visita uma vez por mês a sua mãe e seu pai, mas lá a gente se vê todo dia, ou quase a cada 3 dias, vão um na casa do outro, se ajudam, né?
fala, está precisando de arroz, de carne, o dinheiro, sei lá o quê. Lá é muito unido. Aqui eu acho já que é um pouco mais separado, as pessoas ficam mais afastadas umas das outras. E bom, aqui para os brasileiros, com os que eu convivo, eu estou muito grata com eles, porque são muito bons. E aprendi a amar eles, do jeito que são e da maneira que cada um é, que todo mundo é diferente. Para brasileiros, eu quero falar muito obrigado, porque vocês ajudam nós muito aqui no Brasil. Nunca viu a diferença porque como pessoa, porque os estrangeiros, não todo mundo tá gostando nós e todo mundo fica muito bom com nós. E para nossa família, eu quero falar saudade de vocês. As duas coisas, mais perguntas difíceis. Mas primeira coisa, vou falar para os brasileiros, agradecer muito como o jeito deles receber nós, como ajudar nós que sair. Eles tentam fazer o melhor que eles podem. Mas eles ajudam muito. O jeito das pessoas receber nós aqui, como eles gostarem, não senti que eu estou no país estrangeiro. Achei que eles bem recebidos, bem apressados. Para a família, é difícil. Não sei. Vai chegar um dia a encontrar eles, tenho certeza. Bueno, estamos bien. Estamos muy contentes y muy felices de todo lo que nos está ocurriendo aquí. Realmente muchas oportunidades abiertas para nosotros. Deseamos que puedan tomar las decisiones correctas allá en Venezuela, ya sea si vienen, si se quedan allá, y que logren superarse ellos mismos como personas. Que realmente lo que nosotros veíamos cerrado en Venezuela, tal vez en otros países también se ven las cosas cerradas. Tal vez Venezuela sí es un sitio de oportunidades, pero hay que saberlas aprovechar al máximo. Nosotros prometemos que vamos a tratar de aprovechar todas las oportunidades en Brasil al máximo también. Brasileros, ustedes tienen una tierra maravillosa, tienen realmente muchas oportunidades, tienen muchas ventajas, pero si ustedes no las saben apreciar, pues lamentablemente van a caer en el mismo hoyo en el que cayó Venezuela. Teníamos muchas riquezas, teníamos mucho desarrollo, teníamos mucha tecnología, pero como no la supimos ni utilizar ni apreciar, pues caímos en la crisis en la que estamos actualmente. Canta a primeira música que você aprendeu em português. Nada.